Agora, no sábado, vai ter eleição para presidente do Corinthians, numa disputa acirrada, marcada por muitas polêmicas e acusações, e o UOL fez entrevistas exclusivas em vídeo com 2 candidatos. O Augusto Melo, da oposição, respondeu às acusações de misoginia e racismo e ainda negou que não trabalharia com o Mano Menezes. Olha só. Me perguntaram o que eu achava do Mano, eu falei, olha, no nosso projeto o Mano não fazia parte. E usaram isso dizendo que eu não trabalharia com o Mano. Até o próprio Duílio, na primeira coletiva lá atrás, já fez 2 coletivas para falar da gente, mas a primeira ele disse que eu não trabalharia com o Mano. Ao contrário, quem disse que não trabalharia com o Mano era ele, e o Roberto de Andrade disse que não pisaria no Corinthians. Eu nunca falei isso, ao contrário, o Mano é um excelente treinador, é um grande profissional, sabe montar time, um cara correto, um cara honesto, um cara família, que é isso que nós queremos para o nosso planejamento. E aí, o que nós queremos agora? Que o Mano realmente se pontue, faça com que o Corinthians pontue o máximo possível, para que lá na frente a gente possa sentar com um planejamento e, se Deus quiser, dar uma sequência de trabalho, porque condição ele tem, é um excelente treinador, está mostrando aí, tirando a gente dessa situação meio complicada, que inclusive esse próprio presidente, né, ele não está muito preocupado com a nossa situação, porque ele abriu uma coletiva querendo nos atacar. A gente separou também um trechinho da entrevista do André Negão, da situação, mas a entrevista completa dele vai ao ar hoje, ao meio-dia, aqui no canal UOL, e aí você vai poder assistir as 2 na íntegra. Mas vamos mostrar um trechinho do André Negão? O mais importante, eu quero ver se eu emplaco pelo menos uns 2 ou 3 campeonatos de peso. O que é campeonato de peso? Vamos contratar, vamos ganhar uma Libertadores, vamos ganhar mais uma Libertadores, vamos ganhar Campeonato Brasileiro, vamos ganhar... O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais disputado no mundo. Então você vê, você não consegue ver no Campeonato Brasileiro uma sequência de vitórias só de um time. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais disputado. Então nós precisamos ganhar o Campeonato Brasileiro, nós precisamos ganhar a Libertadores e ganhar mais um Mundial. Eu acho engraçado, só uma coisinha, eu acho engraçado o cara dizer, nós vamos ganhar, nós precisamos... Agora, explicar como que vai ganhar e de onde vai ver o dinheiro para fazer um super time, ele não fala. Precisamos ganhar. Isso aí qualquer um pode falar. É inacreditável. Olha, eu estou com pena do Corinthians, porque os 2 candidatos são de chorar. Dá para a gente falar o favorito, Perrone, na sua opinião? Olha, eu sempre fico, né, não gosto muito de falar, porque a gente não tem, assim... um grande instituto de pesquisa que foi lá e fez uma pesquisa independente. Eu escuto muita coisa ali dos 2 lados. O que eu posso dizer é o seguinte, eu nunca vi do lado desse grupo da situação tanta preocupação. Eu escuto falar, olha, vai ser apertado, nós vamos ganhar, mas vamos ganhar apertado. É um grupo que se acostumou, né? Sempre você via muito otimismo da parte deles. Eu ainda escuto os caras falando, não, vamos ganhar, mas vai ser apertado, vai ser ali no último minuto, nos votos finais e tal. Eu nunca vi os caras fazendo uma previsão de tanto equilíbrio. Já do lado da oposição, eu já vejo os caras falando assim com mais tranquilidade do resultado. Mas não dá para a gente arriscar o que vai acontecer. O que eu acho, como o Renato falou, as propostas deixam a desejar dos 2 lados, tem muita coisa que nós vamos fazer, mas não se explica. Se você pegar o projeto dos 2, tem muita coisa que eles não explicam de onde vem o dinheiro para conseguir, e eu acho, e pelo que eu estou sentindo do clima do clube, a gente deve ter assim umas últimas horas de uma campanha bastante pesada, deve vir mais aí troca de acusação, enfim, o clima, um ambiente pesado, e uma coisa que me chama a atenção, muita gente com medo do que pode acontecer entre as chapinhas ali, falam da presença da Gaviões, que vai lá pedir voto para a oposição e tal, mas eu vejo sócios e conselheiros do clube preocupados com um clima tenso entre eles ali, que já brigaram durante a campanha. Então existe uma preocupação desses caras, dos sócios, não estou falando de torcida organizada, dos sócios acabarem saindo na mão ali no dia da eleição, que seria lamentável para o clube.
Nossa, muito lamentável. O nosso chat está com vocês. Ó. O Gilmar Gonzaga, coitado do Corinthians, é um candidato pior que o outro. O Wilson Yamauchi também vai nessa linha, 2 candidatos péssimos. O Marcelo Almeida, que não tem nada a ver com isso pelo jeito, está falando, tá bem de presidente, hein? KKKKK. O Marcos F. da Costa, como o Corinthians pode parar na mão dessa gente? O Wellington Faria, um monte de promessa vazia. Isso que me chamou a atenção também, Rosa. Falou e não disse nada, né? Eu tô nessa linha do Perrone também, não conheço tantos bastidores, mas com algumas pessoas que eu conversei, até por curiosidade, eles falam exatamente isso que o Perrone está dizendo. Vai ser aquela questão do voto a voto, a tendência, muitos que eu ouvi, a tendência, acham que o grupo hegemônico do Corinthians, esse grupo que está injetando muito, até a questão do estádio agora, falando, vamos quitar o estádio, esse deu uma balançada em muitos sócios, né? E só que até agora, né, Perrone, não explicaram como vão quitar essa dívida do estádio. Então isso deu uma mexida no cenário eleitoral em favor do André Negão, essa questão do estádio, Domitila. Já tem gente aqui pedindo a volta de ex-presidente, que normalmente não é muito boa coisa, né, Renato, quando acontece isso. Agora, o Corinthians sofre um problema de liderança, né? Ele ficou naquele grupo do André Sanches, que é o da situação, que é o do André Negão, e não criou novas lideranças, não criou opções, né? É muito ruim quando isso acontece. Vini OM, já deixei meu like, muito obrigada, em caixa alta, ele colocou aqui. Eu não sei que o chat tá com essa mania de escrever em caixa alta, tudo em caixa alta. Eu tô lendo, gente, não precisa gritar. Enquanto vocês dão like, vamos mudar de assunto, porque a CBF diz, né, que já acertou com o Ancelotti, que vem pro ano que vem, mas esse plano ontem ganhou um opositor de peso, José Mourinho, o português hoje na Roma, que também já treinou o Real Madrid, disse que espera a permanência do Ancelotti na Espanha e falou, abre aspas, somente um louco como eu deixaria o Real Madrid sem que o clube queira. Eu saí mesmo quando eles queriam que eu ficasse. Brasil, estou certo que é o primeiro sinal do Florentino, o Ancelotti fica. Será, Renato, que o Florentino Pérez, presidente do Real, pode melar essa vinda do Ancelotti ou não? Não, já falei 200 vezes, está assinado. Só não pode revelar, tá? O contrato assinado na gaveta da CBF já. A partir de janeiro, a CBF vai dizer para o Ancelotti, olha, eu vou divulgar. E o Ancelotti vai divulgar lá também. Já era. O Mourinho é o famoso Zé do contra, né? Tudo ele é do contra. E mais do que isso aí me soa a uma cavada do Mourinho de ir para o Real Madrid no lugar do Ancelotti. Porque ele faz 200 elogios ao Real Madrid, diz que o Florentino basta piscar que o Ancelotti fica. Na verdade, o que ele está querendo dizer é o seguinte, Florentino, pisca para mim que eu vou correndo. É isso que o Mourinho está fazendo. Mourinho não dá ponto sem nó. Mourinho é uma velha raposa, ele adora ficar do contra, mas no fundo ele está pensando na própria carreira. Pode ter certeza que o que ele está querendo fazer é cavar a vaga do Ancelotti para ele. Rosa, faz sentido, né? Isso que o Renato falou. Quando elogia muito, eu vou um pouco além também. O Mourinho é um fanfarrão também, né? A gente sabe que ele gosta de soltar essas pérolas para dar. Ele seria um belo social media, né? O Domitila. Que ele joga essas coisas no ar e hoje só se fala nisso. O Mourinho dizendo que o Ancelotti não deve ir para o Brasil. Ou seja, assim, ele gosta de agitar o ambiente do futebolista e sabe usar muito bem isso. E concordo com o Renato, né? Ele tem lá tá lá na segunda prateleira do futebol europeu com a Roma, voltar para o Real Madrid com esse time, com essa potência. Ele mesmo falou na entrevista que só um louco deixaria o Real Madrid quando o Real Madrid não queria. Mourinho sendo Mourinho, Domitila. E Rosa, você tá com o Renato, que o Ancelotti já assinou e já só tá esperando para arrumar a mala? Então, gostaria muito que o Diniz ficasse, entendeu? Ficasse assim, no começo da temporada, quando ele assumiu, até gostei pouco do que eu vi contra o Peru, mas depois eu falei, não tem o Diniz, assim, mas assim, pelo esse projeto que a gente sabe que de chegar e não ter tempo para treinar, tem que ser o Ancelotti, e como o Renato já cansou de dizer, escrever no UOL, se o negócio está fechado, vamos com o Ancelotti, porque ele sim
além da experiência, além de ser um treinador que conhece muito mais de elenco, de trabalhar em seleção, vamos com ele, porque a situação da seleção brasileira não tá para peixe, como a gente fala aqui no interior. Ô, Rosa, A você única queria que o Diniz ficasse? Eu ouvi bem, Queria. No começo eu queria. mas não Eu quer queria. mais, né? Não. Ah, bom, então tá Eu perdoado. me rendi a vocês. Tá bom. Cara, ó, eu vou contrariar o Renato. Eu acho que o Diniz fez um trabalho. Acho que essa bagunça que a CBF fez, sem colocar um prazo certo, sem as informações mais transparentes, deixaram o Diniz numa situação ruim para ele, né? Eu não sei se ele teria feito essas mesmas coisas se ele tivesse um prazo estipulado, ou talvez uma chance de ter tido a calma para fazer um trabalho diferente na seleção brasileira. Eliminatórias com o time praticamente classificado, não sei. Eu gostaria que ele ficasse mais tempo. Domitila ia fazer igualzinho. Isso aí é puro suco de Diniz. Ele quer que é com as convicções dele. Só que ele não entende que na seleção ele não tem tempo para treinar o time da maneira que ele quer. São datas FIFA, o cara treina 2 dias e joga, treina mais 2 dias e joga. Não tem esse papo de tempo para treinar, como ele fez no Fluminense, que ele aí montou o time à feição dele. Ele não vai conseguir fazer isso na seleção brasileira, ainda mais nesse prazo aí até a chegada do Ancelotti. O Ancelotti assume na Copa América. Então, gente, maluquice total. O Diniz foi a famosa tiro na água. A única coisa é que eu fico imaginando o Ancelotti lá no sofazão dele em Madrid, olhando o que foi a confusão desse Brasil e Argentina, Perrone. Eu repensaria. Tá vendo que ele tá vendo que vai ter trabalho, né? Mas assim, eu tô mais com você do que com o Renato, do que com o Rosa, Domi, porque é o seguinte, o que eu discordo do Renato, eu acho que ele teria tempo, o Diniz teria tempo para trabalhar, sim, mesmo sendo seleção, se eu tivessem dado para ele o tempo que ficaram gastando com o Ramon. Eu já sabia que o Tite ia sair. Se a opção fosse Fernando Diniz até a Copa, beleza, terminou a Copa do Catar, o Diniz eu acho que dá tempo para fazer. Agora, a gente embarcou numa situação absurda, que não existe, que é o presidente da CBF contratar o Diniz para um projeto curto e o Diniz investir num projeto longo, no que ele chama de processo. É uma coisa absurda. Ele está projetando um futuro que ele sabe que ele não vai ficar. Então ele fica falando em evolução, e o processo. Pô, tudo isso a gente já viu o Diniz se dar mal e agora se dá bem com o Fluminense, com esse processo dele. Eu acho que poderia dar certo na CBF, na seleção brasileira, com um projeto longo. Só que é uma maluquice. A gente aceitou, eu digo a gente, de maneira geral, essa ideia da CBF de trazer o Ancelotti para depois e tal, primeiro fica o Diniz, depois o Ancelotti, por imprensa, por torcida, não gerou uma revolta. Só que eu não consigo entender, cara, porque é como se você pegasse isso daí, é coisa de time de bairro, que você chega lá no banco e fala assim, gente, o nosso treinador lá, o Paulão, tá preso no trânsito. Pega aí você, Zé, senta aí e comanda o time hoje. Pô, é uma coisa completamente, que o treinador tem um projeto e o presidente da CBF tem outro. Então, eu não consigo entender e gostaria sim de ver o Diniz também com um projeto a longo prazo na seleção. Eu só discordo, Ricardo, quando você fala que é que nem time de bairro. Tem time de bairro que é mais organizado do que a CBF. Mas ó, só um detalhe, quando a gente fala em tempo, Perrone, assim, pelo menos o que a gente escutou, né, Renato também, Domitila, o tempo é o seguinte, o Diniz, ele precisa por exemplo, ele precisa de um jogador uma semana, um mês, 2 meses, se você vai pegar ele no Fluminense ano passado, e o que ele fez ao longo desse ano. Então, assim, é uma coisa muito de repetição, uma coisa muito de montagem de elenco, de conhecer os jogadores entenderem esse esquema dele que ele gosta de fazer. E o Diniz tem um problema. Eu conheço tem um amigo que conhece muito o Diniz, ele fala assim, o Diniz tem as convicções dele, ele não muda. Então, para treinar, para pegar jogador, que a eliminatória só vai ser em setembro, como é que ele vai em setembro, vai conseguir montar o esquema que os jogadores vêm com uma outra mentalidade de um jogo muito mais fácil, muito mais de entendimento, muda a cabeça e dá essa confusão. Então o Diniz precisaria jogar com a situação, né? Fazer a coisa fluir de acordo com as características dos jogadores que eles estão acostumados. Não mudar totalmente o
o que os modernos dizem, mudar o mindset, né? Como eles falam, os modernos dizem. Aí dá nisso, porque o Diniz não consegue, em 3 dias, treinar esses jogadores do jeito que ele quer. Agora, já que você citou o mindset, eu vou usar isso para o nosso próximo assunto. Porque o Gabriel Jesus, como o Renato disse lá no comecinho do programa, falou depois da derrota para a Argentina que gol não é o ponto forte dele, Renato. Pois é, aí é complicado, né? Bom, aquele não é o ponto forte, nós já sabíamos, porque afinal de contas ele jogou 2 Copas do Mundo e não conseguiu balançar a rede nenhuma vez. Agora, ele assumir isso, quer dizer, ele quase que se conforma com isso. Se um cara joga de centroavante e acha que o gol não é o ponto forte dele, ele tem que treinar mais, ele tem que se preparar para tornar o gol o ponto forte dele. Agora, ele diz isso com o conformismo de quem não acha isso grave. Ele ajuda em outras coisas. O Gabriel Jesus, rapaz, para mim, ele é aquele jogador, sabe, bananeira que já deu banana, que já deu coisa. Esquece, cara. O Brasil precisava se livrar, de uma vez por toda, da maioria desses jogadores que jogaram as 2 últimas Copas com o Tite. Marquinho, Casimiro, Thiago Silva, Gabriel Jesus. Chega, gente. Chega. Eu espero que o Ancelotti chegue e assuma e comece a botar para jogar a garotada. Ainda vai ter 3 anos para preparar o time do brasileiro. Está na hora de preparar a garotada. Você pensar, imaginar a seleção brasileira com Gabriel Jesus no ataque, pelo amor de Deus, gente. Aí muita gente, não, mas você viu o passe que ele deu para o Martinelli? Que passe! Ele fez uma jogada, uma arrancada até bonita, mas na hora de concluir, ele foi travado e a bola bateu na canela dele e foi para o Martinelli. Então, pelo amor de Deus, gente, Gabriel Jesus, meu filho, já deu, vai lá jogar no Arsenal, tá? Vai lá ser problema pro Arteta, não aqui pro Brasil. Agora, tem um levantamento interessante que o UOL traz hoje, da média de gols dele por jogo no Palmeiras, no City, no Arsenal e na seleção, comparando. E a pior é justamente na seleção, surpresa nenhuma, né? 0,29 por jogo, com apenas 19 gols em 64 partidas. Só que a média geral dele é alta comparado com outros jogadores, ó, 0,36, maior que a do Richarlison, Perrone e do Matheus Cunha, concorrentes no ataque do Brasil. Assim, mas mesmo assim, eu acho que a média dele na seleção, o que ele apresenta na seleção, não justifica mais convocação. Mas às vezes acontece, né, de você ver um cara arrebentando, jogando demais, não é o caso dele, no clube, e você colocar na seleção e o cara não funcionar. Eu vejo ele ok ali no clube e tal, e na seleção vai caindo. Eu acho que essa declaração dele é muito fruto do que ele ouviu do Tite. Ouviu o Tite falar provavelmente para ele ali e falar publicamente. Porque o Tite falava, não, vocês têm que prestar atenção no trabalho dele de marcação. Ele marca, mas se é para marcar, então para um outro jogador de característica defensiva você não precisa de um atacante. Porque uma coisa, a gente está cansado de ver, uma coisa não exclui a outra. Tá cheio de jogador que faz gol e sabe marcar a saída de bola, sabe jogar sem bola, né? Então, assim, eu acho que é muito fruto. Ele acabou repetindo uma coisa que o Tite falava e ele acreditou naquilo que o Tite falava e que realmente o torcedor nunca vai engolir uma situação dessa, né? O centroavante, um atacante, falar que o gol não é o ponto forte dele, então não tem que falar. Qual?